Santo é o nome de Jesus. O tema da nossa mensagem desta noite é Conta comigo, Senhor. Amém? Graças a Deus, que você possa dizer isso para o Senhor. Qual é a missão da igreja, irmãos? Qual é o propósito da igreja? Por que nós somos igreja? Por que Jesus nos chamou? O que nós estamos fazendo aqui? O que o Senhor quer de nós? E eu quero começar lendo Gênesis capítulo 12, versículo 1. Os irmãos podem abrir juntamente comigo. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Irmãos, o Novo Testamento diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão com estas palavras. E aqui nós vemos o chamado de Abraão. E junto com o chamado de Abraão, nós percebemos a manifestação já do Evangelho e da vontade de Deus no Antigo Testamento, o propósito de Deus para com a humanidade já no Antigo Testamento. Deus chama Abraão para ele sair de uma terra idólatra, do meio de um povo de Ur dos Caldeus, e ele diz assim: vai para a terra que eu te mostrarei. E ele, pela fé, por isso Abraão é chamado pai da fé. E isso é interessante, irmãos, porque diz a Bíblia Sagrada que esta bênção, a bênção de Abraão, por meio de Jesus Cristo, ela pertence a nós, a igreja, os gentios que se converteram ao Evangelho, e todos os povos que se converteram ao Evangelho, são, por fé, filhos de Abraão e herdeiros da promessa do Espírito, herdeiros dessa mesma promessa. Então essa promessa é para a igreja de nosso Senhor Jesus hoje. E Deus, quando chama Abraão, e por isso ele é o pai da fé, ele crê. E Deus diz para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou fazer através de você uma nação, eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou ser o teu Deus, e em ti, através de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Seja uma bênção. E Abraão disse para o Senhor: Senhor, conta comigo. E ele sai pela fé. Ele sai sem saber para onde ia, e ele vai para cumprir o propósito de Deus, que é o Evangelho, para que todas as nações da terra conhecessem a Deus. Deus queria se manifestar na vida de um homem, e que esse homem ensinasse a sua descendência a se relacionar com Deus, e essa descendência fosse se multiplicando ao ponto de se tornar uma nação, e essa nação pudesse ser uma nação modelo, uma nação representante, que as outras nações da terra olhassem para eles e dissessem: veja como eles servem a Deus, e veja como Deus os abençoa. Deus existe, porque veja o relacionamento que estas pessoas, que estes homens, que esta nação tem com Deus. Então o propósito e o chamado de Israel é um chamado evangélico, é um chamado missionário. E assim como Deus chama a igreja, irmãos, já no Antigo Testamento Deus tinha o mesmo propósito e a mesma intenção, nada mudou. O plano de Deus é restaurar o seu propósito, o propósito pelo qual Ele nos criou. E a Bíblia nos revela que nós fomos criados e chamados, separados, santificados segundo o seu propósito. E o propósito pelo qual Deus nos criou é que Deus quer uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a sua glória. Porém, como nós temos falado aqui, culto após culto, Deus não enfeitiça ninguém, Deus não força a sua vontade sobre ninguém, Deus não fez ninguém programado para ser dessa maneira. Nós temos livre-arbítrio, por isso as coisas no reino de Deus são muito voluntárias. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a orar: Senhor, venha o teu reino, seja o meu Senhor e o meu Rei. E ele disse: se disserem para vocês: ei, o reino de Deus está ali, ei, o reino de Deus está acolá, não creiais, porque o reino de Deus está dentro de vós.
dentro de todo aquele que quer, dentro de todo aquele que crê. Por isso o livre-arbítrio, por isso a fé, por isso que os que são filhos de Abraão não são os que têm o mesmo sangue, os que têm o parentesco, os filhos, netos e bisnetos, por uma genealogia biológica, mas os da fé são chamados filhos de Abraão e herdeiros da promessa do Espírito. Esta promessa, glória a Deus. Você pode glorificar a igreja? Aleluia. E em Êxodo, irmãos, Moisés reafirma essa palavra missionária, esse chamado de Abraão. Diz assim o texto sagrado, Êxodo capítulo 19, versículo 13 em diante. Êxodo 19, versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte do Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Propriedade peculiar, um povo separado, que significa santo, porque a palavra santo é separado por um propósito. Deus tem um propósito, então vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Irmãos, só Israel é de Deus? Toda a terra é minha, porque toda a terra é minha, diz o Senhor, e Deus tem um propósito com toda a terra. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto continua dizendo aqui, versículo 6, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e os expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aqui Moisés agiu como um sacerdote, porque o sacerdote, irmãos, tem uma missão bilateral. O sacerdote, ele entra na presença de Deus, e ele representa o povo diante de Deus, e ele intercede pelo povo, e ele leva os sacrifícios do povo, para que os sacrifícios do povo sejam aceitos diante de Deus através da intercessão, e Deus os receba como seus filhos e filhas. E ele sai da presença de Deus, e ele vai diante do povo, e ele representa Deus diante do povo, ensinando, pregando a palavra, manifestando a vontade de Deus, o conselho de Deus, o desejo de Deus em relação àquele povo. E neste caso, quando Moisés vem com a palavra do Senhor, diz a palavra do Senhor no versículo 8, então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Irmãos, Deus chamou Abraão, e Abraão começou a se multiplicar, e um povo grande começou a descender de Abraão, e diz a Bíblia que estas 12 tribos acabaram indo para o Egito. Mas lá no Egito, eles se desviaram do propósito de Deus, esqueceram do propósito de Deus, e se tornaram egípcios, se tornaram mundanos. Muitos anos, 400 anos passaram, e o propósito de Deus morreu. Mas um dia, aquele povo começou a lembrar dos seus antepassados, porque lhe veio um jugo da escravidão, a consequência do pecado, a consequência das suas iniquidades, pesava sobre eles. E aí diz a Bíblia que o gemido do povo, o clamor do povo subiu às narinas de Deus. Quando eles lembraram do Senhor, lembraram do Deus dos seus antepassados, e eles buscaram ao Senhor com arrependimento, o Senhor ouviu o seu clamor e levantou um libertador. Diz a palavra do Senhor que Deus levanta Moisés,
E Moisés, pelo poder de Deus, os tira com um braço forte da escravidão do Egito e os faz passar pelo Mar Vermelho. A Bíblia diz, irmãos, que eles foram batizados pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho já era uma figura do batismo, isso está no Novo Testamento, uma explicação da figura, do tipo bíblico de tudo aquilo que aconteceu lá no deserto. E quando eles passam pelo Mar Vermelho, que eles passam pelo batismo, eles já não são mais egípcios, eles já não são mais do mundo, eles já não são mais escravos do pecado, mas agora no deserto eles são um povo livre, o povo de Deus, e Deus os leva para o Monte Sinai. Eu tive a bênção e a graça de subir no Monte Sinai, um lugar muito silencioso, não há vegetação, não há pássaros voando, é muito alto, e o silêncio é tão grande, porque nem árvores tem, então não há o barulho de vento batendo nas árvores, nem nada disso, e o silêncio é tão grande, tão profundo, que quando você fala, parece que você fala para dentro, parece que você se ouve de dentro, e ali nós oramos, clamamos, e quando você olha do Monte Sinai, você se vira para todos os lados, e você vê aquela vastidão, você compreende as palavras dizendo, porque toda a terra é minha, e eu santifiquei vocês com um propósito, e eu vou dar para vocês aqui a minha lei moral, o decálogo, o meu código moral, e dali do Monte Sinai veio para toda a terra, os princípios judaico-cristãos que nós usamos até hoje, princípios que estão sendo ameaçados, princípios que estão sendo colocados em xeque, princípios que estão sendo corroídos nos nossos dias, e ali Deus fala com Abraão, Deus dá a sua palavra a Abraão, Deus tem, aliás, a Moisés, Deus tem um propósito, irmãos, com aquela nação, com os filhos de Abraão, e Ele transmite esse propósito. Deus quer que nós sejamos um luzeiro para todas as nações, Deus quer que nós sejamos um povo sacerdotal, e assim como os sacerdotes eram para Israel, irmãos, a nação de Israel deveria ser para os outros povos da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um povo representante era o que Deus estava chamando ali, o que Deus estava separando ali. Qual era o papel do sacerdote? Diz a Bíblia, irmãos, no Antigo Testamento, que os sacerdotes entravam na presença de Deus trazendo os sacrifícios do povo, e assim tinha uma missão bilateral, como já expliquei para os irmãos, e esta é a mesma missão que todos nós como igreja temos no dia de hoje, porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19, que nós, todos nós, a igreja do Senhor, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, entremos, purificados de má consciência, tendo o corpo lavado com água pura, entremos. E para que um sacerdote entra na sala do trono? E hoje, irmãos, eu e você não precisamos mais de nenhum mediador, nós podemos ir e entrar na presença do Senhor pelo sangue de Jesus, e nós devemos usar o nosso sacerdócio como igreja, aleluia. O apóstolo Paulo compreendeu isso, diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 15, versículo 15, diz assim: entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, porque de tempo em tempo nós esquecemos, e nós vamos nos esfriando da nossa fé, e nos esquecendo o porquê nós começamos, o porquê nós somos igreja, e aí ele continua dizendo assim, para vos trazer de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Ele está falando aqui sobre um encargo sacerdotal, mas jamais Paulo poderia ser sacerdote em Israel, porque os sacerdotes eram da tribo de Levi e ele era da tribo de Benjamim.
Mas agora o Senhor abriu o sacerdócio para todos aqueles que creem, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E então aqui, irmãos, nesse momento, no meio do deserto, no Monte Sinai, quando Deus faz uma aliança com eles, nós vemos uma separação entre a redenção e da onde o Senhor os tirou, e a graça futura. Vemos aqui a suprema missão do povo de Deus. Uma graça passada, que fala sobre esta redenção histórica, da escravidão, da libertação, e uma graça futura, a missão do povo de Deus. Toda a história do Antigo Testamento está suspensa entre esses dois polos. E o mesmo acontece com a história das nossas vidas, que somos discípulos de Cristo em cada geração. Isso também acontece conosco, porque o Senhor nos chama para esta missão. Isso é, a nossa redenção histórica, o momento da nossa conversão, e a glória futura, a jornada futura, a missão que Deus tem para nós, cada um de nós realizarmos aqui na terra. Toda a nossa resposta missional está colocada entre o passado e o futuro, entre a graça e a glória, entre a salvação histórica das nossas vidas e a missão em curso das nossas vidas, entre o que Deus tem feito e o que Deus ainda fará, entre o lugar de onde viemos, da escravidão, do pecado, do Egito, da Babilônia, da velha vida, do velho homem, e o lugar para onde estamos indo. Um homem celestial, regenerado, transformado, restaurado, redimido, justificado e santificado para morar com o Senhor na glória eterna. Então, quem somos? Para que estamos aqui? Somos povo, primeiro, a quem Deus redimiu da escravidão do pecado, nosso passado. Segundo, por meio do qual Deus está trabalhando para trazer bênção a todas as nações da terra, futuro. Pessoalmente falando, irmãos, essa é a minha história, essa é a sua história, essa é a história da igreja, dentro da qual faz sentido eu e você, aquela pequena porção de espaço, tempo e matéria, a qual você pode chamar minha vida, sua vida. Essa história dá muito mais sentido e significado às nossas vidas do que qualquer filosofia, inclusive o ateísmo daqueles que dizem que não existe Deus, porque existe Deus, porque eu e você tivemos uma experiência pessoal com Ele, nós fomos redimidos, nós nascemos de novo, nós fomos transformados. E ainda que alguém venha e diga, eu provo que Deus não existe, e você diz, não adianta, porque Deus transformou a minha vida, o meu coração, Deus transformou a minha história, aleluia. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Ela dá sentido a esse pacote de DNA inteligente, porque esta história põe a minha existência pessoal em uma história significativa, que é a história de Deus, e Deus está no presente dela e está no fim dela, uma história da qual vale a pena viver. Essa é uma história com um propósito, pelo qual vale a pena que nós venhamos viver, e este é um empreendimento inacabado. A grande comissão é um empreendimento inacabado, nada mudou. Deus deseja restaurar, Deus deseja fazer, e nós ouvimos ainda a voz do Senhor altissonante, porque um dia, irmãos, novamente Israel se desviou do plano de Deus, e a nação estava totalmente depravada, corrupta, haviam se esquecido do Senhor. Diz a Bíblia em Isaías capítulo 1, vocês me abandonaram, a minha casa está deixada como uma chopana na vinha, como uma palhoça no pepinal. Aquelas chopanas que os trabalhadores temporários fazem de palha,
e depois sai e fica lá abandonada. Vocês se esqueceram de mim, diz o Senhor. De que adiantaria eu vos corrigir, eu vos punir? Se fizesse isso, mais vos rebelariam. Vocês se ajuntam religiosamente para me buscar, mas no coração de vocês há iniquidade. Vocês clamam e oram, mas é da boca para fora, porque o coração de vocês está longe de mim. Quando vocês levantam as mãos em adoração, escondo de vós os meus olhos. Quando vocês se ajuntam nas festas religiosas, a minha alma as aborrece. Estou cansado de as sofrer. Convertei-vos, diz o Senhor. Saiam disso, diz o Senhor. E é num tempo assim de crise moral, crise política, crise espiritual, crise religiosa, que Isaías vai buscar a face de Deus. Um homem vai buscar a face de Deus, e ele vai no templo, e ele clama ao Senhor, e quando ele clama ao Senhor, diz a Bíblia, irmãos, que ele vê o Senhor. E a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 6, e eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim com uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou os meus lábios, dizendo: eis que a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Esse chamado solene de Deus, porque Deus compartilha a visão, Deus compartilha o seu coração com aqueles que o amam, com aqueles que o buscam, com aqueles que estão interessados em agradá-lo, em fazer a sua vontade. Isaías estava ali, e o Senhor faz essa pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está procurando ainda nos nossos dias pessoas que deem essa resposta para Deus, porque este é o louvor que o Senhor quer ouvir da sua igreja. Conta comigo, Senhor, conta comigo para essa batalha da hora final. Conta comigo, Senhor, para ser um combatente do mundo vil, do pecado e do mal. Deus quer fazer de você, irmão, um sacerdote, porque a igreja é isso. Você é um sacerdote do Deus vivo. Você pode compreender a missão da igreja, o propósito da igreja e o propósito da tua vida na terra. A importância disso que nós estamos falando aqui. Porque a igreja, sem dúvida, é a única esperança da humanidade, a única esperança da nossa cidade, porque só o poder de Jesus e o amor de Jesus pode transformar o coração humano, e Jesus confiou esta mensagem à sua igreja. É a igreja quem leva esta mensagem. Por isso, aonde você está, você pode levantar os seus olhos como do Monte Sinai e olhar ao teu redor e ver as pessoas que te cercam, os teus amigos, os teus parentes, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, pessoas que você ama, pessoas pelas quais vale a pena orar e interceder, vale a pena orar, vale a pena insistir e convidar, vale a pena você falar do Senhor para eles. Eu me lembro, irmãos, quando meu amigo me ganhou para Jesus, ele era um amigo que eu amava muito, eu admirava, eu respeitava, eu tinha um zelo pela amizade. Eu percebia que havia nele um amor, havia nele algo diferente em seus olhos, em sua vida, e aquilo me atraía. E ele começou a falar de Jesus para mim, e eu sentia necessidade de estar perto dele, eu queria
passar na casa dele antes de ir para a minha casa, conversar um pouco. Eu sempre queria estar com ele, um amigo que você quer estar perto. E ele começou a me contar as histórias bíblicas sobre Jesus, me falar sobre Jesus. E eu comecei a me converter, eu ia para casa, eu lia a Bíblia, eu comecei a entender a Bíblia, comecei a ver que aquilo fazia sentido, que aquilo era verdade. Até o dia em que eu senti um ímpeto no meu coração, eu fui na casa dele, eu disse, me leve na tua igreja. Ele nunca tinha me levado na igreja. Eu disse, me leve na tua igreja. Ele disse, hoje nem tem culto na minha igreja. Eu disse, não interessa, se você não me levar na igreja hoje, nunca mais me convide. Ele disse, mas homem, eu nunca te convidei. Não interessa. Daí ele disse, então me espere lá na frente do hotel. Na época eu trabalhava num hotel aqui no Honda, e eu vou passar lá e nós vamos na igreja, eu só vou me arrumar. E eu fui no hotel, ele demorou um pouco, eu olhei em cima, tinha um cinema, já vi os crentes entrando no cinema, eu pensei, eu vou ali. E fui sozinho, irmãos. Comecei a ter experiência, comecei a buscar a Deus. E aí no outro dia ele me levou na igreja dele, daí eu olhei assim, mas meu amigo, Andrei, você é tão normal, mas você me trouxe nesse lugar. Esse lugar não é normal. Isso aqui não está certo, não está direito. Ele disse, não, é que aqui em Caçador não tem ainda uma igreja assim, assim. Talvez por isso ele não queria me levar, para que eu não me escandalizasse, não fechasse meu coração. E aí eu comecei a congregar com muita força, porque eu me converti antes de ir para a igreja. E dentro de mim, irmãos, nasceu desde aquela época um desejo de que existisse uma igreja em Caçador, uma igreja fervorosa, uma igreja cheia de vida, cheia de alegria, cheia de amor, uma igreja abençoada, para que nós pudéssemos compartilhar a mensagem, convidar nossos amigos, levar nossos amigos para se converterem, para conhecerem o nosso amado Senhor. E um dia, depois que eu já estava convertido, um dos meus amigos estava na madrugada não, acho que era ainda umas 9:30 da noite, por aí, eles estavam andando de carro, e estavam fumando maconha, e os dois fumando maconha, e um começou a falar mal de mim, sabe do Alex, se converteu, entregou a vida para Jesus, agora quer que a gente se converta também, só fala de Jesus para nós, e meu Deus, fizeram uma lavagem cerebral, e ele fumando ali, e o outro amigo também fumando. De repente ele olhou naquela opressão, viu aquele amigo naquele ambiente, dentro do carro, ele disse que olhou assim, achou estranho ele falando de mim, e ele ouviu uma voz clara dentro da mente dele, esse está errado, aquele está certo. E ele lembrou que eu ia no boliche, jogar boliche ali até umas 10:30 da noite, eu ia no boliche, quando a coisa começava, o pessoal começava a beber, tudo, eu ficava ali tomando água, jogando um boliche, conversando com o pessoal. Quando a coisa começava a ficar feia, o pessoal já começava a beber, ali por 10:30 eu já ia para casa. E ele lembrou, o Alex acho que está lá no boliche, eu vou lá falar com ele. Ele chegou apavorado. Alex, o que aconteceu? Eu estava com o fulano andando de carro e nós estávamos fumando um baseado, e de repente ele começou a falar mal de você, que você se converteu, se entregou para Jesus, e uma história assim, e eu olhei para ele, e eu escutei uma voz falar comigo, este está errado, aquele está certo. O que foi isso? Eu falei para ele, foi o Espírito Santo que falou com você, irmão, vem aqui que eu vou te mostrar. E daí levei ele no banheiro, já é umas 10:30, irmãos, estava começando, levei ele no banheiro, olha aí no chão, o que você vê? E ele viu aquele chão já mijado, aquele barro dos calçados ali, a coisa ficando feia. Nossa, que porquice, né? É exatamente isso que Deus faz com as pessoas. As pessoas vão se embebedando, as pessoas vão tentando satisfazer um vazio da alma, preencher algo no seu interior, e esse é o resultado, irmão. Esse é o resultado que você está vendo. Mas eu encontrei Jesus, eu tenho em mim agora uma vida que você precisa conhecer. Venha comigo, eu vou te apresentar Jesus. E ele se converteu, irmãos, para a glória de Deus, aleluia. E veja, o que é uma pessoa se converter? Os que estão ao redor ficam sabendo, o Espírito Santo faz ficar sabendo, ali tem um sacerdote,
ali tem uma pessoa que tem o meu espírito. O Espírito Santo falou com ele do nada. E aí, irmãos, um dia eu estava trabalhando no hotel, e me ligou um senhor dizendo assim: olha, eu sou de uma outra cidade, mas eu tenho uns parentes em Caçador, e eu ouvi falar que você teve uma experiência com Deus, e o meu filho, ele está usando drogas, eu queria levar o meu filho aí, para que você o conhecesse, para que você conversasse com ele. Eu falei: olha, eu realmente, eu me converti, eu posso tentar, pode trazer o seu filho. Mas antes disso, irmãos, quero contar para vocês uma outra história. Um amigo meu entrou em overdose de cocaína na cidade, e ele teve umas 2 paradas cardíacas, e ficou muito feio, quase morreu. E ali, enquanto ele estava tendo a overdose, na psicose dele ali, no surto psicótico dele, ele gritava o meu nome. Ele dizia assim: eu preciso falar com o Alex, eu preciso falar com o Alex. E a mãe dele foi lá, conversou com a minha mãe, e disse assim: olha, o meu filho está lá no hospital, e ele só grita o nome do teu filho. Os médicos estão tentando acalmar, estão dando remédio, estão tentando recuperar ele, e ele só grita o nome do teu filho. Eu acho que teu filho precisa falar com ele, se o meu filho se recuperar. E aí ele se recuperou, uns 3, 4 dias depois deram alta, ele veio para casa, e eu vim, conversei com ele, evangelizei, levei ele para a igreja, ele se converteu, começou a frequentar a igreja, mas umas 2 semanas depois disso, ele teve uma recaída. E naquela noite que ele teve uma recaída, irmãos, veja como que o Espírito Santo trabalha. Eu só pensei nele a noite inteira, eu nem sabia, mas eu só pensei nele a noite inteira, eu não consegui dormir. E eu fiquei orando por ele a noite inteira, intercedendo, pedindo para Deus livrar, pedindo para Deus guardar. Quando clareou o dia, eu fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele tinha uma Chevyzinha, essas caminhonetinhas que tem tração atrás, e a roda da frente tinha estourado o pneu, e estava só na roda de ferro, e a roda de ferro foi comida dele andar só na roda de ferro pela cidade, e ficou pequena, aquela roda de ferro assim caída, o chão da garagem riscado fundo, assim, aquele carro lá no fundo, todo arrebentado, todo batido, arrebentado, e a roda desse tamanho assim, de rodar. E eu cheguei lá, conversei com ele: irmão, o que aconteceu? E ele pensou: ele vai me julgar, ele vai me apontar. Eu disse assim: irmão, eu vim aqui para te ajudar, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se arrume, vamos lá para a igreja orar comigo. E eu levei ele para a nossa igreja, e nós nos ajoelhamos, a gente chegou, a igreja estava vazia, e eu entrei, me ajoelhei nas primeiras filas, assim, ao lado dele, comecei a orar por ele. Ele chorava, botei a minha mão, intercedi, clamei pela vida dele, orei pela vida dele. Depois nós sentamos, eu falei: irmão, tem uma igreja lá em Curitiba, que é uma casa de recuperação, eu acho que o irmão poderia ir para lá, para fazer um tratamento. Tem uns irmãos que estão congregando lá, porque o irmão do Andrei, que me ganhou para Jesus, foi interno lá, e hoje ele é pastor, hoje ele prega a palavra. Quem sabe Deus também você desintoxica lá, você vai estudar bastante a Bíblia, vai se fortalecer, depois você volta e fica firme. E ele foi, e ele voltou firme, irmãos, casou, foi uma bênção para a glória do Senhor. E aí, eu recebi esse telefonema desse pai, que queria trazer o filho para me conhecer. Veja, irmãos, alguém na cidade, que eu nem sei quem é, ouviu falar de mim, do testemunho, da conversão, e aí disse assim: quero levar meu filho para falar com você, nós estamos tendo muitos problemas, ele fala em se suicidar todo o tempo. Eu disse assim: então pode trazer, vamos tentar, né? E ele veio. Só que quando ele chegou, irmãos, o pai disse assim: opa, tudo bem, você que é o Alex? Sim, sou o Alex. Filho, fique aqui um pouco, que eu vou falar com os parentes aí, daqui 1 hora eu venho te buscar e tal. E saiu e deixou o menino comigo. Eu não sabia direito o que fazer, fui conversando, e daí eu pensei: vou tentar encaminhar esse menino para ir para a casa de recuperação. E eu falei: olha, eu soube que você está sendo usuário. E ele: é verdade e tal.
Deus disse, quem sabe você poderia ir para uma casa de recuperação lá em Curitiba, que eu conheço, que é muito boa, a casa, e daí falei o nome. Ele disse assim, já fui lá, esse negócio aí não é para mim, e não me fale mais disso. Eu pensei que meu pai me trouxe aqui para fazer uma viagem de pai e filho, e vi que ele estava armando uma armadilha para mim. Depois eu fiquei sabendo que ele já tinha sido internado naquela casa, só que não voluntariamente, não por sua própria vontade. E aí ele foi com o coração fechado, Deus não fez nada na vida dele. E depois eu pensei, meu Deus, o que eu poderia ter feito? E na realidade, irmãos, eu deveria não ter transferido a minha responsabilidade, porque eu pensei, nossa, essas pessoas que são especialistas, e muitas vezes a gente faz isso, a gente transfere a nossa responsabilidade ao pastor que sabe, o pastor e a pastora, vamos chamar os pastores para fazer uma oração, e a gente transfere a nossa responsabilidade, e eu transferi naquele momento a minha responsabilidade, por inexperiência, porque ninguém me orientou, mas Deus queria que eu tivesse dado o meu testemunho para Ele, porque a Bíblia diz isso, irmãos, vão em Jerusalém e esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é ser uma testemunha? É justamente isso, falar da nossa redenção, do passado, da onde o Senhor nos tirou, de como era a nossa vida, e como a nossa vida está hoje, o que Deus fez conosco, como Ele transformou os nossos corações, como Ele restaurou a nossa vida, como Ele entrou dentro do nosso coração, e Ele muda tudo. E aí, falar sobre Jesus, cumprir o plano missionário de Deus para cada membro da igreja na terra. E era isso que eu deveria ter feito. Deveria ter dito para ele, olha moço, eu também fui usuário de álcool e drogas, e eu quero te dar o meu testemunho, porque ele não me conhecia. O outro irmão que clamou por mim, me conhecia da cidade, ele não, nunca tinha ouvido falar de mim, e eu precisava ter sido uma testemunha do meu Senhor. Aí sim, depois disso eu poderia falar, vá para a casa de recuperação, que vai dar certo, e ele poderia aceitar voluntariamente, é isso que eu quero para a minha vida, se Deus fez na tua vida, vai fazer na minha também, e eu vou. E infelizmente, irmãos, 2 ou 3 semanas depois, eu recebi a notícia que aquele jovem havia se suicidado. Fiquei muito triste, e aí eu vi a necessidade da igreja, eu percebi como é importante a igreja, como faz falta uma igreja, como faz falta um povo, como esse jovem poderia ter sido salvo, se alguém da igreja cruzasse o caminho dele. No outro dia, nessa época eu já era pastor, acho que fazia uns 2 anos que nós estávamos aqui dirigindo a igreja, veio uma irmã, uma moça que se converteu aqui na igreja, e ela disse para mim assim, pastor, por favor, visite o meu irmão está mergulhado no alcoolismo e nas drogas, visite o meu irmão, visite esse moço, por favor. Eu disse, não irmã, eu vou visitar, eu vou sim. E também na minha inexperiência, muito jovem, eu peguei e fui sozinho fazer essa visita. Era uma tarde, eu sabia que ele estava em casa, uma casa aqui perto da igreja, eu fui a pé nessa casa. E quando eu cheguei nessa casa, ele morava num porão, eu bati na porta, ele abriu, ele estava com outro homem dentro da casa, e ele mandou que eu entrasse. Quando eu entrei, eu já vi os copos, já vi que eles estavam bebendo, e a casa estava toda suja, imundiciada, as xepas de cigarro no chão da cozinha, a cozinha, o chão queimado pelo cigarro, várias xepas de cigarro, um ambiente horrível, e eu sentei ali, e eu me lembrei de quando eu evangelizei o meu amigo, e eu mostrei para ele, o que o inimigo faz com as pessoas, e eu comecei a falar para ele assim, você precisa de Jesus, olha ao teu redor, veja como está a sua casa, e ele começou a olhar para a casa dele, ele olhou para o chão, viu as xepas de cigarro, viu a sujeirada, viu as comidas bolorando em cima da mesa, e eu falei para ele, essa casa, esse ambiente fala do seu coração, testifica como você está. E naquele momento o semblante dele mudou e ele se enfureceu.
E ele mesmo teve a conclusão. E ele se levantou e veio na minha direção para me agredir. E ele disse assim: você está me chamando de porco? E ele veio, irmãos, veio sobre mim com uma ira, com uma fúria terrível. Não, irmão, calma, eu vim aqui para te ajudar, vim aqui para te abençoar, vim aqui para conversar, vim para orar com... Você está me chamando de porco? E ele veio para cima de mim, irmãos, e eu vi que não ia ter jeito. Eu comecei a me esquivar dos socos, e fui indo de ré em direção à porta, e fui saindo. Quando eu vi que não tinha mais jeito, eu me botei a correr. Pulei a cerca, e o homem veio correndo atrás de mim, errando o soco, mais ou menos uma quadra e meia, irmãos, para vocês terem ideia. Eu estava errado. A Bíblia diz, vão de 2 em 2. E ele não estava num momento que ele poderia receber um evangelismo, porque ele estava sobre o efeito. E ali eu fui surpreendido pelo inimigo. Eu fiquei muito triste, irmãos. Aquilo me deixou muito triste. Eu fiquei pensando, Senhor, como que nós podemos fazer para alcançar essas pessoas? Porque o que vai ser desse moço? Quem pode restaurá-lo? Quem pode testificar do amor de Jesus para ele? Porque de mim, ele fechou o coração. E muitas vezes, irmãos, as pessoas fecham o coração para os pastores, porque sabem que são pastores. Esse aí vai vir me falar da igreja, esse aí é um pastor. Mas quando um parente, quando um amigo, quando um membro da igreja entende que ele é sacerdote e compreende o propósito, compreende a missão, quando a igreja funciona como igreja, muitas pessoas podem ser salvas, irmãos. E eu fiquei orando, Senhor, levante alguém, porque se esse moço não se converter, qual vai ser o futuro dele? Ou ele vai ser preso, ou ele vai matar alguém, ou alguém vai matar ele, e no final ele vai para o inferno. E nós, como igreja, irmãos, precisamos compreender o valor do que nós estamos fazendo e cumprir a missão de Deus. Antes de terminar, irmãos, eu quero narrar para vocês, descrever uma coisa. Uma vez na história da humanidade, tinha uma comunidade de pessoas completamente devotadas a Deus. Pessoas que, se Deus dizia para eles, faça isso, eles faziam. Quando Deus pedia para eles darem um passo de fé, eles davam um passo de fé. Deus agia poderosamente no meio daquele povo. Outra coisa sobre aquele povo, eles amavam radicalmente. Eles eram uma família, e eles se chamavam de irmãos e irmãs. E eles oravam com muita coragem, e Deus respondia às orações. E eles estavam tão animados com a fé, que eles compartilhavam a fé, mesmo que aquilo custasse as suas próprias vidas. E eu quero perguntar uma coisa para vocês nessa noite, irmãos. Se existia uma igreja assim, por que não pode existir uma igreja desse jeito nos nossos dias? Será que Deus não está vivo? Será que a Bíblia não é mais a verdade? Será que o Espírito Santo não é mais forte? Será que Jesus não pode mais mudar os corações? E se a resposta no teu coração for sim, então eu quero dizer para você que você e eu, nós precisamos deixar muitas coisas de lado e ajudar a fazer a nossa igreja como aquela igreja. Deixar que o Espírito Santo tome conta dela e fazer aquelas orações poderosas e nos amarmos uns aos outros como eles se amavam. Essa é a beleza e o potencial e a força da igreja local. Um dia Deus chegou para mim e me deu uma visão, a visão de uma igreja radiante, uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja de oração, uma igreja comprometida com a cidade. Esta igreja pode se tornar, se nós olharmos para o que está no coração de Deus e perguntarmos para o Senhor, Senhor, qual é o louvor que o Senhor quer ouvir de cada um de nós? E daí nós vamos ouvir, irmãos, a voz clara do Senhor, dizendo
quem enviarei? E quem há de ir por nós? E se você compreendeu a mensagem, se você acredita nesta igreja, se você entende que a igreja é a única esperança das pessoas na terra, você pode dizer: Senhor, conta comigo para fazer essa igreja melhor, conta comigo para fazer melhor, Senhor. A beleza e o poder de uma igreja local, irmãos. Talvez isto não está claramente ainda no seu coração. Porque só Deus tem o poder de transformar vidas. Só Deus tem o poder de transformar a vida daqueles jovens. Deus é a única esperança, a igreja local é a única esperança para o mundo. Não é uma empresa que muda o coração das pessoas, não são deputados, não é a escola, não é a faculdade. Só existe um poder que pode mudar o coração das pessoas. Só o amor de Cristo Jesus pode limpar aquele ódio do coração daquele homem que correu atrás de mim ali na rua. Só o amor de Jesus pode purificar e transformar a vida das pessoas. E eu oro para que alguém aqui da igreja, da Batista da Paz, cruze com essas pessoas. Porque o mundo necessita, irmãos, de uma igreja que se levanta compreendendo a mensagem do grande amor de Jesus Cristo que foi confiado à igreja, irmãos. Então faça os cálculos. A igreja local é a esperança do mundo. Talvez você diga: mas isso é óbvio, pastor. Mas talvez não está sendo tão óbvio para nós, irmãos. Por isso o apóstolo Paulo falou: eu quero lembrá-los disso. Quero fazer com que vocês voltem a lembrar sobre isso. E para terminar, eu quero ler Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor. Como que a gente pode pensar a mesma coisa, irmãos? Somos muitos, somos diferentes. Temos gostos diferentes, ideias diferentes, achamos muitas coisas de forma diferente. Mas quando o propósito é um só, e nós olhamos para o propósito, nós deixamos as diferenças de lado e vamos para o que o Senhor nos comissionou e nos chamou. Como diz a palavra, aquele que ajuda a remar, não chacoalha o barco, porque ele sabe o propósito. E ele vai usar os seus dons e talentos, como diz a canção: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. E se você compreende, irmão, a mensagem, se você compreende que a igreja é a única esperança desse mundo, dessa cidade, a igreja local, então você pode entregar o teu melhor, a tua melhor oração em favor dela, o teu melhor trabalho em favor dela. Você pode dar o teu melhor tempo para Deus, a maior energia, porque está escrito, irmãos, aqui nesse texto, diz assim a continuação: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O primeiro missionário, irmãos. Qual é o sentimento do coração dele? O coração de Deus, o coração que Deus quer repartir com os seus amigos, com aqueles que o amam. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, quer dizer, ele não usurpou isso, ele era Deus.
e subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana. Então se esvazie. O que é necessário, o que falta, o que precisa? Nós podemos fazer, irmãos. Jesus se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, e para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha o que Jesus entregou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos nos pôr em pé, amada igreja. Você é o corpo de Cristo. Você é a igreja do Senhor Jesus. Nós oramos, irmãos, e pedimos, Senhor, dê-nos estratégias. E o Senhor trouxe revelação, o Senhor trouxe pessoas que nos ensinaram o discipulado 1 a 1, que nos ensinaram as células, as conexões, que nos ensinaram o encontro com Deus, ferramentas para nós ganharmos as almas. E eu estava ouvindo o pastor Bill Hybels, que é um pastor que a gente participa da conferência Summit, todos os anos a gente participa da conferência, que é transmitida de Chicago. E eu estava ouvindo o pastor Bill Hybels, e um dia, um casal veio a ele e trouxe um bebezinho para que ele orasse, no final do culto. E o casal disse, pastor, nós trouxemos nosso bebezinho para o pastor orar. E ele pensou, meu Deus, como que eu posso fazer uma oração por um bebezinho? E ele disse, amém, vou fazer minha melhor oração por esse bebezinho. E quando o casal tirou o lencinho do rosto da criancinha do bebezinho, aquele bebezinho era um bebezinho recém-nascido, e ele tinha uma deformidade no rosto. O rosto era afundado, não tinha boca, não tinha os olhos, e ele era deformado. E quando o pastor pegou aquele bebezinho no colo, ele começou a dizer, me desculpe, e ele ficou muito chocado. E eles disseram assim, pastor, não se preocupe, os médicos falaram que esse bebezinho vai morrer, mas antes dele morrer, no nosso coração nós pensamos, nós queremos levar ele, para que o nosso pastor ore por ele, para que ele sinta o quanto ele é amado e querido. Então nós queríamos que o pastor orasse pelo nosso bebezinho. E o pastor então olhou do lado, tinha uns 3, 4 casais, e então ele olhou, aqueles casais estavam olhando para aquele casal, e ele perguntou, quem são? Eram irmãos conhecidos da igreja. Ele disse, aquela é a minha conexão, a minha célula. Irmão, vocês são daqui, vocês têm família aqui? Não, nós não somos daqui, nós não temos família aqui, mas nós encontramos uma família que é a nossa conexão. Eles são a nossa família, eles estão nos acompanhando no hospital, eles estão fazendo comida para nós, eles não estão deixando faltar nada, eles estão nos ajudando, eles são a nossa igreja, o nosso pequeno grupo, a nossa família. E o pastor chamou aqueles casais, estavam todos ali olhando, e aqueles casais vieram ao redor daquela família, daquele bebezinho, e eles abraçaram aquele bebezinho, e o pastor orou por aquele bebezinho. E quando eles saíram, eles foram subindo a rampa da igreja, e aqueles casais da conexão foram acompanhando juntos, e 3 dias depois aquele bebezinho faleceu. Mais ou menos 1 ano depois, aquele casal veio com outro bebezinho, e pediu para o pastor orar, e o bebezinho era perfeito, e a conexão estava ali, e aqueles irmãos eram os padrinhos, estavam ali comemorando, estavam ali festejando. Como é lindo, irmãos, a igreja é a coisa mais linda que Deus criou na terra. Não existe nada mais sublime do que uma igreja, quando a igreja entende a sua missão.
quando a igreja funciona, quando a igreja entende o propósito de Deus. Não existe nada na terra tão belo quanto a igreja.